Esse é o Diabeticast, aquele podcast pra você que teve coragem de me acompanhar até os 100 episódios. Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. E hoje temos um episódio especial. Eu vou falar especial porque a pessoa que está aqui como meu convidado é a pessoa mais importante desse projeto. É a pessoa que vem gerando possibilidades e fazendo com que diabéticos se conectem com outros diabéticos e assim a gente forme aí o nosso universo diabético. Não que a gente é melhor ou pior que alguém, mas eu quero mostrar que as nossas possibilidades são tão reais quanto possibilidades de pessoas que não têm diabetes. E esse convidado especial sou eu mesmo. Eu acho que em algum momento da vida a gente tem que seguir a espiral do ego, onde a gente olha para dentro, olha para os nossos projetos, olha para as coisas que a gente faz e depois olha para fora para poder levar esse ensinamento para outras pessoas. Eu sempre fui da premissa de que a gente só aprende quando a gente ensina. Então eu tento aprender tudo de uma forma profunda até que eu consiga trazer isso de uma forma simplificada. Por vezes tirando ali o que não é necessário para que a evolução do pensamento aconteça e deixando a suma para que a gente consiga fazer qualquer coisa que a gente puder acreditar. E pô, galera, chegamos no episódio 100, né? Por isso que hoje o episódio é um pouquinho mais curto. Pouquinho não, bem mais curto. Eu não vou encher o saco de vocês nessa quinta-feira. Se vocês estão em São Paulo, aqui São Paulo tá um frio do caramba. Tô aqui gravando o podcast com um aquecedor no quarto e hoje o episódio é para dizer obrigado. Obrigado aí, você que nos ouviu por um minuto. Obrigado você por nos ouvir por um episódio inteiro. Obrigado você que nos ouviu e modificou seu tratamento na diabetes para algo melhor, com a ajuda do seu médico, com a ajuda de melhores informações. Então, obrigado para você que de alguma forma conseguiu ter uma visão diferente da sua diabetes. Pô, obrigado se você esteve aqui, né? Obrigado se você tá aqui ouvindo isso agora. E para mim, quando eu parei um pouco de reclamar das coisas ruins que acontecem na nossa vida, e pô, galera, acontece bastante coisa ruim na minha vida, meu. Eu não vou nem contar para vocês que já tá cheio de Instagram aí postando as tragédias, meu. Ao longo desses 4, 5 anos de página do Diabeticando, eu fui parar algumas vezes no hospital tomar soro na veia. Mas vocês não viram o story meu lá tomando soro na veia? Fotinho de eu estar mal nem nada. Não que eu ache isso errado e não que eu esteja julgando quem faça isso. Apesar de parecer e apesar de eu falar que não estou fazendo. Mas o que eu quero dizer é que eu acredito sim na fartura. Em que nós, pessoas, podemos receber aquilo que vem pra gente, analisar um pouco aquilo antes de devolver pro mundo. Então, nós somos os catalisadores da nossa história, né? O Diabeticando, para quem não sabe, surgiu quando eu me senti obrigado a mostrar para as pessoas que não tinham conhecimento sobre diabetes e estavam ao meu redor sobre diabetes. Eu queria mostrar para essas pessoas que era possível a gente ter um tratamento melhor e eu queria contar como eu fazia as coisas que eu fazia, que as pessoas às vezes falavam, pô, mas você faz isso? O diabético pode, o diabético não pode? Eu queria mostrar para as pessoas que pode, né, que a gente consegue chegar lá. E foi daí que surgiu o Diabeticando, numa reunião na Academia da Criatividade, que é um grupo que eu ainda participo hoje, não tão ativamente, mas ainda participo do meu grande amigo aí, Daniel Errara, e que, ó, inclusive ele tá no episódio 10 do Diabeticando, se eu não me engano. Eu coloquei uma live lá que eu fiz com ele. Ele é um dos meus grandes mentores. E, pô, surgiu com uma pergunta quando, né? Eu expus pra todo mundo que eu queria falar sobre diabetes, queria compartilhar um pouco do meu dia a dia na diabetes. E ele me perguntou, beleza, acho bem legal esse projeto aí, mas quando? Aí eu falei, vou fazer tal dia. Ele falou, então beleza, então vamos começar. Então, não teve como, né, galera? Acho que com esse quando aí, isso despertou em mim a vontade de literalmente começar a fazer alguma coisa e
mostrar para as pessoas como que eu fazia aquilo. Então, meu, a minha história com diabetes vem de muito cedo, né? A minha história com diabetes vem lá de 1982, onde não era nem nascido. Quando a minha tia descobriu que tinha diabetes em 82. Só que em 86, ela morreu, ela faleceu. A diabetes superou ela, as complicações da diabetes superaram ela, ela não tinha informação, nem, né, condições de ter um tratamento melhor. E por isso acabou sendo, né, levada aí por essa doença, que é a mesma que eu tenho, que eu conduzo ela tão bem. Que loucura, né? E ela tinha só 19 anos quando ela foi embora. Então, pô, isso machuca muito a minha mãe, que também virou diabética com 30 e poucos anos. E, pô, comigo também. Então, em 90, imagina, minha tia morreu em 86, minha mãe ficou fazendo exames, não tinha nada. Aí em 92, aí roubaram o carro lá do meu pai na frente de casa lá, minha mãe foi e ficou diabética, passou mal, foi pro hospital e descobriu que era diabética. Mas foi diagnosticada como diabética tipo 2. Ela só tomava remédios, né? Não tinha um bom controle, mas foi diagnosticada dessa forma. E aí eu fui diagnosticado em 93. Na sequência, minha mãe também já entrou com insulina. Eu já entrei com insulina desde o começo. E, pô, hoje eu sei, né, que são apenas 20% aí de chances genéticas, em média 20% genéticas, da gente pegar a diabetes da mãe. Até falo pra ela, pô, mãe, herança é outra coisa. Eu até falei pra vocês que ela participaria do episódio aqui, mas por algumas questões de saúde, de locomoção, não rolou. Mas ela ainda vai participar, ainda vou encher o saco dela, né, meu? Então, pô, com 6 anos de idade eu descobri minha diabetes, passei por um período, não vou dizer nem tão ruim, porque eu tinha minha mãe como referência em casa, mas era uma visão de escassez, porque não tinha possibilidades. Não tinha eu era criança, não tinha um refrigerante diet, não tinha um suco sem açúcar, não tinha uma bolacha diet, não existia isso no mercado. A primeira marca que apareceu nos mercados é a marca Diat. Vocês já devem ter visto algum chocolate Diat. Ele tem um gosto no fundo de um adoçante muito forte. E eu nem sabia. Chocolate tem carboidrato. E por vezes até mais do que uma barrinha de chocolate normal. E eu comia muito daquele chocolate. Comia assim, diariamente um pedacinho, alguma coisa, porque não tinha. Então quando eu achava, não era no mercado, não, era de uma farmácia para diabéticos que tinha perto de casa. Eu ia lá uma vez por mês e comprava algumas coisinhas para mim. Então tinha que durar o mês inteiro uma barra de chocolate. Eu ia comendo de pedacinho. E aquilo subia minha glicemia. Eu nem sabia que aquilo podia influenciar, né? Então, passei por muita coisa, né? Hoje um cara que descobri que, pô, ainda para ajudar tem um TDAH, meu, eu passava por muitos esquecimentos e muitos constrangimentos que eu nem sabia o que que era. Ficava confuso. Por que que tá acontecendo isso comigo? Por que que, né? Pô, dormia com a glicemia baixa, a glicemia acordava alta. Era uma loucura, meu. E aí, eu tinha 19 para 20 anos, num grupo do Orkut, eu encontrei as séries, que é uma grande mentora minha aí. Hoje em dia ela anda um pouco sumida aí, mas, pô, uma pessoa incrível, que me ensinou como ser diabético, que me ensinou a tomar insulina, que me ensinou a me tratar melhor, que me tratou como uma pessoa igual, sabe? Que eu não tinha tido isso até hoje, né? Minha médica não era diabética, não entendia pelo jeito de porra nenhuma, e eu que sofria com isso. E, galera, eu sou muito grato por ser diabético. Eu sei que é duro ouvir isso. Você que tá ouvindo a gente fala, nossa, meu filho sofre tanto e tudo mais. Eu imagino, eu imagino. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas eu sou muito grato por estar aqui. Porque eu não tô falando que eu sou grato pela diabetes do seu filho. Não, não, não. Tô dizendo que eu sou grato pela minha diabetes. Porque se não fosse pela minha diabetes, eu não estaria aqui, gerando esse ponto de apoio para você ou, né, gerando novas possibilidades para o que você acha que é impossível. Na verdade, é muito possível. Então, ao longo desses 100 episódios aí, a gente pôde ter grandes pessoas. Pô, eu trouxe aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o primeiro diabético presidente que rolou lá, né, meu? A gente teve papo com grandes personalidades aí, desde do Fred, do Vida de Diabético, até o David Tipo Urso, o Wagner. Ó, eu já bati um papo com as 4 pessoas que fazem fisiculturismo aqui no Brasil. Inclusive, daqui a pouco vem um episódio aí com a Cassi, que é a última que tava faltando, mas, pô, galera, tanta gente legal, tanta gente que mostra que a diabetes é só um detalhe, e é isso que eu quero trazer pra vocês. Então, pensa um pouquinho assim, galera. A gente não, eu falo isso bastante, mas eu vou insistir nisso um pouco. A gente não controla o que acontece com a gente. Isso é invariável, né? Infelizmente, a gente não controla a diabetes. Eu acordo todo dia e falo, não sou diabético, não sou diabético. Aí eu olho lá, 150. Falo, sou diabético. Não tem jeito, isso eu não controlo. Mas aí com 150 eu falo, tá, o que eu vou fazer? Vou me revoltar?
e vou sair aí correndo, ou vou lutar contra isso, eu vou me posicionar contra isso, eu vou tentar evitar que isso aconteça da próxima vez. Eu entendi que eu não controlo o que acontece comigo, mas controlo a forma que eu vou interpretar isso, controlo a forma que eu vou controlar isso, controlo a forma que isso vai gerar ou não uma consequência na minha vida. E tento me inclinar para o lado onde as consequências não vão chegar. E é muito louco, porque imagina, meu cérebro é uma briga intensa de vários Rafaéis gritando lá dentro. Do nada eles falam, ei, vamos começar um jogo de rugby no meu cérebro, vamos, aí junta cada um para um lado, eles saem correndo, chuta a bola, eu no meio da reunião e meu cérebro jogando rugby. É muito louco minha cabeça. Mas eu tento gerar possibilidades através da tecnologia, através da automação, através principalmente do entendimento de que essas coisas estão tudo bem. Tá tudo bem acontecer isso comigo, né? Há pouco tempo eu passei por uma, vamos dizer assim, uma crise do tipo, o que eu tô fazendo nessa merda desse mundo, sabe? Alguns de vocês talvez devem parar pra pensar. E eu tive que me analisar bem a fundo, meu. Fui lá dentro, lá no miolinho, lá pra poder descobrir que o que estava acontecendo era um mar de possibilidades. Eu estava querendo colocar muito eu no foco, quando eu não sou o foco das coisas, né? Eu, claro, por vezes eu tenho que me aproveitar e usar do que eu falei para vocês, da espiral do ego aí, pra gente poder, né, conseguir chegar em outras pessoas. Mas eu tava, enfim, muito preocupado com as coisas que estavam acontecendo e pouco envolvido com as coisas, na verdade. E aí eu deixei essa preocupação de lado, literalmente. Hoje eu tenho vivido muito mais o presente e, consequentemente, chego em muitas resoluções muito melhores de vida, no geral. E aí, esses dias eu parei para pensar que eu, como um cara TDAH, que preciso de um pouco mais de dopamina que outras pessoas precisam, eu chego no final do meu dia, às vezes, de uma forma insatisfeita, entediado. Porque eu passei por tantas coisas durante o dia. Hoje eu já participei de 2 reuniões, tive que mandar um orçamento para um cliente, já bati um papo com outro cliente, gravei um podcast, tô gravando esse podcast agora, daqui a pouco tem outra reunião, tenho mais algumas, vou ter que editar esse podcast para já publicar hoje, enfim, eu decidi fazer no mesmo dia que eu ia publicar para que isso fosse real, né? Vocês estão ouvindo hoje o podcast, dia 20/7, tá eu aqui 5h20 da tarde gravando ele para poder editar e subir pro ar para vocês. E eu nem ia gravar hoje eu quase desisti, meu, assim, antes de começar a gravar, eu falei, eu vou publicar qualquer coisa, ó, as ideias, qualquer coisa, e semana que vem eu lanço ele, eu tô um pouco cansado, já gravei um. Sabe quando você fala, cansei? Mas aí eu pensei, pô, se eu quero evoluir, se eu quero me tornar um cara foda, se eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo, será que semana que vem não vai estar pior que essa semana? E aí, qual vai ser a desculpa que eu vou usar semana que vem? Se eu for vencido por essa semana, eu serei vencido na semana que vem, vai ser muito mais difícil, né? Então eu falei, não, bora. Comecei a gravar, eu nem sei quanto tempo que eu tô batendo esse papo aqui com vocês, mas esse é o episódio 100, um episódio que eu tomei a liberdade de, depois de 100 episódios, dedicar um tempinho pra mim, né? Porque eu dediquei tanto tempo a tantos convidados, tantos compromissos que eu tive que desmarcar meus. Alguns, infelizmente, aí alguns convidados eu tive que desmarcar o podcast, como eles também tiveram, porque, né, o compromisso, a vida, trabalho e tudo mais, urge aí, acontece, a gente não tem como controlar. Mas, pô, pra mim é tão contente poder estar aqui, ver minha mãe orgulhosa, ver que eu diabético tô ajudando uma galera. Pô, hoje eu sou conselheiro na ADJ, eu não estou tão ativo lá e sinto muito por isso, mas já tô até tentando montar um evento pra poder rodar lá, pra poder fazer as coisas acontecerem. Galera, eu quero unificar as pessoas. Quero mostrar que, independente da sua visão ser A ou ser B, pode dar certo. Eu respeito isso, de verdade. E não me interessa qual é o seu motivo, porque é seu. Eu aceito ele, eu acredito nele, de verdade. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer muito você que esteve aqui com a gente aí. Esse é um episódio, um podcast. Não vou falar que é um podcast serial, que você tem uma ordem para ouvir ele, mas é um podcast que vale a pena você ouvir as conversas das pessoas, porque, pô, eu fui aprendendo com cada um, né, usando conversas que eu tive com outras pessoas, e assim a gente foi evoluindo. E eu prometo para vocês, prometo. E vou me alicerçar nessa promessa aqui para as vezes que eu falar, putz, vou dar uma pausa, vou dar uma descansada. Vocês sabem que eu sempre dou aquela descansadinha em dezembro, janeiro. Tem jeito, né, meu? Imagina, eu gravo podcast toda semana, galera.
Quiçá, numa semana eu gravo 2 a 4 episódios, para que numa próxima semana eu consiga ter o tempo livre para poder fazer outras coisas, mas aí tem que editar, tem que publicar, tem que criar legenda, tem que fazer tudo, isso tudo eu que faço. Então, às vezes, me dá uma loucura de eu falar, eu preciso parar e tudo mais, mas aí eu venho e lembro que não, pô, peraí, tem algo a mais por isso, e quando eu termino, às vezes, tem muita coisa que eu faço, isso é uma dica para vocês. Tipo assim, quando eu quase desisti de gravar aqui, eu parei e pensei, meu, qual que vai ser a sensação quando eu terminar de gravar o podcast? Tipo, terminar e falar, cliquei, que da hora, consegui. Aí quando eu lembrei dessa sensação, eu falei, não, vale a pena. Aí é por isso que eu tô aqui agora. Senão, se eu não tivesse lembrado da sensação que ia me dar, se eu não tivesse injetado essa dopamina pro meu cérebro e falado, você vai ficar assim quando você terminar, talvez eu não estaria aqui. Então, o que que tá faltando para que você possa aproveitar a sua fartura? Tá bom, eu aceito que tá faltando alguma coisa, mas resolve isso logo, meu. Sai logo disso. Não tá faltando nada, tá fartando possibilidades. Eu sei que às vezes, pô, se tá faltando comida, a gente dá um jeito. Me manda uma mensagem aí, a gente dá um jeito, meu. Mas se tá faltando, às vezes, alguma coisa invisível, alguma coisa que a gente não consegue enxergar, às vezes alguma coisa até que a gente não consegue sentir, sei lá. Eu acho que a gente pode sim olhar para né, pras possibilidades da vida e com elas criar coisas novas, continuar seguindo e literalmente entender, galera, que a vida é feita desses altos e baixos. E aí quando a gente entende esses altos e baixos e para de reclamar sobre eles e começa a aceitar eles, é quando a vida se transforma. Então, se todo dia você chega no final do dia desanimado e tudo mais, pô, quando você estiver desanimado hoje, quando vir aquele desânimo, você fala, opa, o desânimo vindo. Não sou eu, é o desânimo vindo. Eu tenho que entender. O que que ele vai causar? Ele vai causar no meu corpo uma sensação que eu vou me sentir mal. Ok, isso é orgânico, isso é fato. Quando o desânimo vier, ele vai causar uma sensação que vai me causar o desconforto. Tá, e depois disso, o que que eu vou fazer? Por que que você não usa isso como um momento de aprendizado? Deixa eu aprender sobre mim. Deixa eu olhar o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo na sua vida agora? Pausa aí o episódio e me responde. Agora volta aqui e me responde. O que realmente está acontecendo na sua vida? Que a primeira resposta para mim não vale. O que vai valer é essa segunda agora. O que realmente está acontecendo? Então eu tenho refletido bastante sobre o que está acontecendo. Para mim, eu estou feliz de ter cada vez mais possibilidades de ajudar cada vez mais pessoas. Eu ainda quero tornar isso cada vez mais exponencial. E seguir aí na jornada, meu, sei lá. Semana que vem onde que eu vou estar, mês que vem onde que eu vou estar. Se no episódio 200 eu vou estar nessa mesma estrutura aqui, ou vou estar num puto estúdio falando, galera, no episódio 100 lá eu tava na minha casa, lá no meu escritório gravando com vocês. Hoje eu já tô aqui no estúdio, eu não sei, galera, tanto faz. Eu só sei que eu vou tentar aproveitar essas possibilidades da vida e até a possibilidade de ter tido um desânimo antes de gravar, eu vou usar para mostrar para vocês que ela existiu e como que eu fiz para ultrapassar ela. Eu só pensei em como que eu me sentiria depois, que já é como eu tô me sentindo um pouquinho agora, e tenho certeza que tudo que vocês fizerem vai dar certo. Então, galera, de novo, obrigado aí por vocês estarem aqui até esse episódio. Eu sou um diabético aí maluco que vou continuar nessa trajetória. Pode me chamar lá no Instagram, no diabeticando.oficial ou no rafa.humano, que é o meu Instagram pessoal. Tamo junto, me chama, vamos bater um papo. Me chama lá, eu te coloco no meu grupo de WhatsApp, tem uma galera diabética lá. A minha ideia é essa, é contribuir e mostrar para vocês que existem inúmeras possibilidades nesse mundo diabético e eu quero ser uma delas para vocês. Fechou? Até o próximo episódio. Espero que a gente inicie uma jornada aí de mais 100 episódios. E eu conto com você para estar nos ouvindo, tá opinando, tá me mandando aquela mensagem no privado, pô, tô com essa dificuldade, gostei disso, não gostei daquilo. E eu tenho certeza aí que juntos a gente vai desbravar e vai estar sempre à frente de qualquer dificuldade diabética. Fechou, galera? Então, obrigado. Até o episódio 101. Semana que vem, ó, com uma convidada top, bem legal. É nóis, galera. Valeu. Obrigado mesmo. E lembre-se, hein? Diabetes é só um detalhe. Valeu, galera. Fui!